Olá, amigos do Cifra Club, eu sou Caio Antunes e hoje eu vou ensinar a versão completa de uma das duas músicas mais votadas pelo clube de membros do Cifra Club. Sim, senhoras e senhores, o Darling dos Beatles. E eu vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MD270. Amiguinhos, aconteceu uma votação e os membros do canal votaram em O Darling. Dito isso, eu preciso passar dois recados. Primeiro, obrigado aos membros por me dar a possibilidade de fazer essa aula sensacional dessa música sensacional para vocês. E segundo, quer ter essa moral também? Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e se torna membro clicando no link da descrição. Beleza? A votação ela funciona só para os membros. Agora, sem mais delongas, bora para a aula. Os Beatles tinham uma característica de criar arranjos entre os instrumentos que se completavam. E como essa música não tem arranjo de violão, eu peguei os principais elementos do arranjo para montar essa aula, para a gente tocar ela só no violão, beleza? Outra coisa, o solinho que acontece no refrão eu vou ensinar no final da aula, ok? Agora vamos dar uma olhada na primeira parte, que tem uma levadinha muito legal de blues e esses acordes aqui, ó. O Mi com quinta aumentada. O Lá maior, que a gente pode tocar, ele é assim. Ou assim. O Mi maior. O Fá sustenido menor. O Ré maior, que a gente pode tocar ele desse jeito. Ou desse jeito. O Si menor. E o Mi com sétima. A primeira parte vai ficar assim. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Eu fiz essa levada em tablatura para ficar mais fácil de entender e de visualizar. Primeiro eu vou mostrar como fica uma vez devagar completo e depois eu explico por partes. Eu vou dividir a explicação em 4 partes. E a parte 1 fica assim, ó. Seguinte, a gente começa montando Lá maior e dá um toque mirando nas graves e outro toque mirando mais nas agudas. Isso não é uma regra, não tem problema se você tocar em todas as cordas, mas a gente vai tocar com a intenção de primeiro mirar nas graves e depois mais nas agudas, desse jeito, ó. Ok? Nesse segundo toque, a gente vai tentar abafar ele, logo depois do toque, para ele soar assim, ó. Na sequência tem um slide na corda Ré. E aí mais um toque para baixo montando um acorde.
Então até aqui, ó. Na sequência tem essa frasezinha. E aí a gente repete os mesmos toques, os mesmos primeiros toques do Lá, a gente repete aqui no Mi, ó. Do mesmo jeito. E aí tem o slide. E mais um toque no Mi. E essa frasezinha que começa com slide. Só lembrando, para quem não está familiarizado com essa técnica, o slide a gente toca e arrasta com a mão esquerda até a nota que a gente quer soar, até a próxima nota. Agora a segunda parte, que é bem parecida com a primeira. Olha só. Aqui no Fá sustenido menor, a gente começa com aquele padrãozinho dos 2 toques. Um toque na Lá solta. E aí mais 2 toques desse jeito, ó. Aqui eu tô montando ele de um jeito um pouco diferente, porque na tablatura a gente não precisa tocar na misona. Por isso que eu tô tocando ele dessa forma. Depois, mais 2 toques na Lá solta. E aí no Ré, a gente volta para aquele padrãozinho. O slide. Mais um toque só no acorde. E depois mais essa frase. Continuando, temos a terceira parte. Aqui na terceira parte são só toques para baixo e para cima. O único ponto de atenção é, no segundo toque para baixo, a gente vai acentuar a batida. Olha só. E a terceira parte a gente toca 2 vezes. E para fechar, a parte 4. Que aqui são alguns toques para baixo acompanhados de uma frase. Fica assim, ó. Aí a frase. Ré. A mesma frase na mesma corda, só que agora voltando. E a mesma frase, só que agora na misona. É isso. É só treinar cada parte separada e devagar, depois juntar tudo para tocar a primeira parte da música. E tem um ponto de atenção aqui, que é a ordem que a gente vai tocar cada uma das partes. A gente toca a parte 1, a parte 2, a parte 3 2 vezes e a parte 4. Na segunda parte tem um acorde novo. O Lá com sétima. A levada é quase igual à da primeira parte da música, só tem uma variação no final. Olha só. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. Como eu disse, na segunda parte da música, a gente vai tocar quase igual à primeira. Aqui,
a gente vai tocar nessa sequência. A parte 1, a parte 2 e a parte 3, igual a levada que você já viu na primeira parte da música. E a alteração vai ficar para a parte 4 e a parte 5. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma vez completo devagar e depois eu te mostro só as partes que mudam. Olha só. Seguinte, aqui a gente tem 5 partes. E as que são diferentes do que você já viu e que você já treinou, são a parte 4 e a parte 5. Então vamos fazer o seguinte. Vou começar te mostrando a parte 4, que é a parte que tem variação. E ela fica assim, ó. Aqui a gente começa tocando igual você já viu. A modificação vai ficar só para os últimos toques no Lá maior. Então a gente começa igual. E agora são 6 toques para baixo no Lá maior. Essa é a modificação. E a parte 5 são 6 toques para baixo também, só que dessa vez no Lá com sétima. É isso. No refrão tem um ritmo e esses acordes que a gente ainda não viu. O Fá maior e o Si com sétima. Olha só como fica. When you told me you didn't need me anymore, well, no, I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, no, I nearly broke down. O ritmo do refrão vai ficar assim, ó. A gente monta o Ré maior, dá um toque para baixo, depois mais um toque para baixo, só que dessa vez acentuando a batida, ou seja, tocando mais forte, ó. E logo na sequência, a gente vai abafar o som. Esses 2 toques. Depois mais 2 toques para baixo. E aí são 3 toques alternados, começando com para baixo. A gente toca esse ritmo que eu acabei de te mostrar, desse jeito. Uma vez no Ré, no Fá e no Lá. Depois tem uma variação que acontece no Lá com sétima, que fica assim, ó. O ritmo são 6 toques para baixo. E no Lá com sétima, a gente toca 2 vezes igual eu acabei de mostrar.
Depois, toca o ritmo principal no Si com sétima 2 vezes. E aí tem a variação do ritmo de novo, só que agora no Mi e no Fá, 1 vez. E para fechar, um toque para baixo no Mi maior e no Mi com quinta aumentada. Eu vou tocar a sequência de acordes completa uma vez devagar, a sequência do refrão, que é para você entender melhor. Olha só. Depois do refrão tem a terceira parte que a gente toca igual a segunda, só muda a letra. Aí tem o refrão de novo e a quarta parte, que é a parte que fecha a música. Aqui vai rolar uma pequena variação no final da levada e tem esses acordes que a gente ainda não viu. O Lá sustenido com sétima e o Lá com sétima, agora nessa forma aqui, ó. Olha só. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Darling, when you told me, you didn't need me anymore. Well, you know, I nearly broke down and cried. When you told me, you didn't need me anymore. Well, you know, I nearly broke down. Como só muda no finalzinho, eu vou ir direto para a explicação da última parte da levada, ok? Bem, aqui a gente toca a parte 1, parte 2 e parte 3 igual à primeira parte da música, sem tirar nem pôr. E a parte 4 que vai ter a variação, que vai ficar assim, ó. Aqui é o seguinte, a gente começa tocando a parte 4 igual você já viu. Depois, um toque para baixo no Lá sustenido com sétima e outro no Lá com sétima nessa forminha aqui, ó. E é o último toque que finaliza a música, a gente vai dar um toque para cima, só que com a intenção de tocar nota a nota, como se fosse uma cascata, assim, ó. Eu não coloquei separado na tab porque é um movimento só. É isso.
Agora vamos dar uma olhada no solo do refrão da música. Saca só. When you told me you didn't need me anymore, well, no, I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, no, I nearly broke down and died. Eu vou mostrar o solo completo, uma vez devagar, depois explico por partes. Seguinte, esse solo tem 5 partes e é muito tranquilo. A gente fica repetindo um padrão de dedilhado o tempo inteiro. A única coisa que vai mudar, que é o que você precisa ter atenção aqui, é aonde que a gente vai tocar no braço do violão a forminha que eu tô montando. Que você pode reparar que eu tô montando aqui sempre a mesma forminha. Ok? Então vamos lá, eu vou mostrar parte por parte, só para você entender. Na primeira parte, eu vou te explicar como é que é a forminha e depois só te mostro em qual casa você vai tocar ela. Então, beleza. Na primeira forminha, o anelar tá aqui na 12ª da Ré, o médio na Sol, na 11ª, e aí tem uma pestaninha aqui, ó, na casa 10, da Si e da Mizinha. E aí o padrão de dedilhado fica assim, ó. É só isso. Daqui pra frente é só prestar atenção no número de vezes que o padrão vai se repetir e aonde que vai estar a forminha no braço do violão. Então vamos lá. Primeira parte completa fica assim. Agora a segunda parte, a forminha vai começar aqui, ó, a partir da casa 15. Duas vezes também. Agora, aqui na casa 7, o padrão repetido 4 vezes, ó. É a parte 3. Agora a parte 4 a gente faz a mesma coisa, só que aqui, ó, na casa 9. Depois na casa 14. Uma vez e na casa 15. E depois a gente dá um toque aqui na casa 14 e volta no slide. É isso, é só treinar cada parte separada e entender como funciona a dinâmica para tocar esse solo. Um detalhe importante, você pode ter reparado que a cada toque eu desapertei a nota justamente para não deixar o som soar. Fica mais legal. E é assim que é o original da música. Diferente de tocar desse jeito aqui, ó. Né? Fazer o padrão, né? A gente toca assim.
É isso, esses são os pontos de atenção. É isso aí, galera. Essa foi a aula escolhida pelos membros do canal. Curtiram? E pra quem curte Beatles, deixa nos comentários a hashtag Beatles no Cifra Club, tudo junto, minúsculo, que na semana que esse vídeo sair, eu vou trocar ideia com todo mundo lá que deixasse nos comentários. Valeu? Um abraço e até mais.